Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe pra gente hoje questões do Mobim e do Mobex, questões de ecologia. Lembrando que ecologia é aquele assunto que vai estar na tua prova com certeza, tá bom? Então, se tu não és inscrito, te inscreve e vamos resolver as questões aqui. Vamos lá. Mobim 2009. Orquídeas e rêmoras são exemplos de. Falou em orquídea, galera, tu lembra disso aqui, ó, tá? A planta, né, ela está instalada no alto de outra planta, né, de outra árvore, mas ela não está causando nenhum tipo de dano, não está agredindo a planta, a outra planta. Essa plantinha aqui, ela só está instalada aqui para melhorar a fotossíntese dela. Por quê? Porque caso ela se instale lá no chão, né, a incidência de luz que vai chegar lá é pouca, ou seja, vai prejudicar a fotossíntese dela. Tá bom? Então ela só se instala aqui para melhorar a fotossíntese. Isso é um exemplo de inquilinismo. Tu podes ver também como o nome de epiftismo, no caso de planta, tá bom? Tem outro exemplo, Diego, de inquilinismo que eu preciso saber que é importante? Tem sim, galera. O exemplo do inquilinismo daqui do Fieraspe e do pepino do mar. O Fieraspe é um peixe, ele se instala dentro do pepino do mar, tá? Mas ele não causa nenhum dano ao pepino do mar. Ele só se instala lá para se proteger de predador. Lembra que o pepino do mar é um equinodermo. Característica de equinoderma é ter espinhos revestindo o corpo. Tá bom? Então ele se instala lá, mas não causa nenhum dano ao pepino do mar. Outro exemplo clássico de inquilinismo. E no caso do comensalismo, como já matou a questão aqui, relacionado à rêmora, é isso aqui, ó. A rêmora, né, ela geralmente ela acompanha o tubarão. Ela tem uma ventosa que ela gruda aqui no tubarão e ela acompanha o tubarão. Quando o tubarão se alimenta, que ele quebra, né, que ele morde e sobra alguns pedaços de comida, a rêmora vai lá, né, e se alimenta desses restos alimentares do tubarão. Então isso caracteriza, no caso, o comensalismo. Tá bom? Então o animal comensal ele se alimenta de restos de outro animal. Tá? Tem outro exemplo de comensalismo que vocês têm que saber, que é lá, por exemplo, do leão e da hiena. O leão vai lá, se alimenta, o que sobra daquela carcaça, a hiena vai lá e se alimenta também. Tá? Então se alimentou de resto é comensal, tá bom? Se instalou no local, mas não causou dano nenhum para aquele, seja local ou seja uma outra espécie onde ele está instalado, isso é chamado de inquilinismo, tá bom? Alternativa correta aqui, letra E. Tranquila, né? Próximo. Obex 2018. Bora direto, né, para a pergunta aqui e vamos analisar. Do ponto de vista ecológico, na descrição desse cenário tem-se um pequeno ecossistema sobre o qual as objetivas a seguir afirmam. Na sequência de aparição dos personagens, que ele fala aqui no comecinho, existe o consumidor secundário, que é a raposa, certíssimo. O consumidor primário, né, que é a raposa, ela vai atrás do coelho, o coelho é consumidor primário, tá certo. Nós temos os decompositores, que são as bactérias e os fungos, certíssimo. E tens o produtor aqui que ele fala de uma árvore frondosa, que é produtor, tá? Então a afirmativa número 1 está certa. Número 2, o gás carbônico liberado pelos animais, acho que ele quis dizer, né, é consumido pela árvore, bem como o oxigênio liberado pela árvore, são fatores abióticos, certíssimo. Lembra, fator biótico é algo que tem vida. Um exemplo de um fator biótico, inclusão de uma nova espécie, tá? Retirada da espécie, é um fator biótico. Aumento daquela população, fator biótico. Um fator abiótico, lembra que o prefixo "a" indica a ausência. Abil, ausência de vida. Pressão, temperatura, salinidade, é, luminosidade, tá? Todos esses são fatores abióticos. Então, a número 2 está certa também. Terceira, a carcaça, a árvore e a água da chuva são componentes bióticos. Não, gente, nós temos aqui componentes bióticos, né, como a árvore, e um componente abiótico como a água da chuva. Tá? Então, nem todos são bióticos. Tá bom? Então, a 3 está errada. Quarta, a toca do coelho é um nicho ecológico. Não, galera, falou a toca é o hábitat. Né? Nicho ecológico está relacionado ao modo de vida da espécie, tipo de reprodução, né? Período de reprodução, se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, se ele caça de manhã, se ele caça à noite, né? Se ele tem algum tipo de dança na hora do acasalamento, algum tipo de barulho que ele faz, tudo isso falou em modo de vida relacionado ao modo de vida da espécie, é um nicho ecológico. Então, a quarta está errada também. Quinta, a raposa e o coelho formam uma teia alimentar de alto fluxo de energia. Tu vê aqui, ó, que
tu vais ver aqui, tá? Na verdade não é uma teia, sim uma cadeia. Lembra que a cadeia é uma sucessão, né, de eventos onde ocorre transferência de matéria e energia, tá? E é algo mais linear, tá? Diferente da teia. O que acontece na natureza? É a cadeia ou a teia? É a teia, tá bom? A cadeia é algo mais didático, é só para você entender. Mas o que acontece de verdade na natureza é a teia, tá bom? Então a quinta também está errada. Então a alternativa correta é só a letra A, galera. 1 e 2. Tranquilo também, né? Bora para a próxima. 15ª, tá? Essa aqui é bem rápida de cara, né? De novo, olha, Mobex 2015, ou seja, duas questões falando sobre orquídea. Falou em orquídea, nós lembra de inquilinismo. Olha, uma espécie se abriga ou se fixa sobre a outra, mas sem prejudicá-la, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Bora falar dos outros aqui. Comensal, como eu te falei, se alimenta do resto. Fica ligado na cooperação ou protocooperação e do mutualismo. O que eles têm em comum aqui? Protocooperação e mutualismo é uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes. Ela é positiva-positiva, ambos têm vantagem. Só que a diferença é essa agora aqui. Ó. Na protocooperação, o convívio não é obrigatório. Tá? No mutualismo, o convívio é obrigatório. Tranquilo? No parasitismo, o parasita ele se instala, né, no indivíduo e ele vai ter alguma vantagem para ele, vai sugar alguma coisa, vai obter alguma coisa de que ele está parasitando, né, causando um dano. Lembrando que o parasita ele pode matar. Não é vantajoso para ele, mas ele pode matar. E caso ele mate, galera, ele leva um tempo maior para fazer isso. Tá bom? Então a alternativa correta aqui, letra C, bem rapidinho. Bora para a próxima. Mobex 2015. Bora logo para a pergunta aqui, né, que ele faz aqui. Supondo que nessa propriedade só existe uma cadeia alimentar, então ele coloca a cadeia alimentar aqui. Capim, gafanhoto, sapo, cobra. O fazendeiro constatou que após a morte de todos os gafanhotos, então eliminou todos os gafanhotos de suas terras, aumentou expressivamente o número de. Pega essa cadeia e joga para cá, tá? Então nós temos o capim, o gafanhoto, o sapo e a cobra. Então ele te diz aqui, né, só relembrando que aqui o capim é o produtor, gafanhoto consumidor primário, sapo consumidor secundário e cobra consumidor terciário. Consumidor primário se alimenta do produtor, consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, consumidor terciário se alimenta do consumidor secundário. Tá bom? Então olha o que ele te diz, que após a morte de todos os gafanhotos, então eliminei os gafanhotos daqui, né? Suas terras aumentou expressivamente o número de. O gafanhoto, galera, ele servia como se fosse um controlador do capim, né, do crescimento do capim. Então, se eu não tenho mais quem controla o capim, o que acontece com o produtor, que é o capim, aumenta expressivamente. Tá bom? Então, a alternativa correta aqui, letra E. Bem tranquila também. Lembrando que a predação, o predador, ele auxilia no controle populacional. Fica ligado nisso aí. Tá bom? A próxima. 2015, né? Se você estudou, tu ia ler isso aqui, ó, dióxido de enxofre, tu ia marcar, ia direto da questão, tá? Mas digamos que você não estudou. Lembra que o dióxido de enxofre ele está relacionado à chuva ácida, porque o dióxido de enxofre reage com a água e forma, né, um composto ácido. Ah, Diego, mas é só o dióxido de enxofre? Não, os óxidos de nitrogênio também. Tá? Então aqui reage com a água, vai formar H2SO4. Né? Então já sabe que está relacionado à chuva ácida. Diego, então o homem criou a chuva ácida? Não, a chuva é ácida, o que ele faz é intensificar. Tá? Então, tem que lembrar que a chuva ácida ela pode acabar com prejudicar, na verdade, lagos, rios, na questão do pH, mudança de pH, acabar com, com fazer tipo um desmatamento, não desmatamento, esqueci o nome da palavra agora, mas eliminar vegetações, pode prejudicar cidades, monumentos históricos, corroer, né, tem a reação lá e corrói, tá bom? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Mas bora falar dos outros eventos aqui. Eutrofização. Eutrofização, galera, está relacionado a nitrogênio e fósforo. Tá? A eutrofização ela pode ocorrer tanto no ambiente da cidade, que está relacionado ao esgoto urbano, e ela pode ocorrer também no campo, que está relacionado geralmente com agrotóxicos. Tá bom? A eutrofização, esse aumento da quantidade de nitrogênio e fósforo, ela estimula, né, a reprodução de algas. Tá? E tu tens um momento lá que aumenta a quantidade de bactéria aeróbica,
né? E depois tens uma diminuição dessas bactérias e diminui a quantidade de oxigênio e aumenta a quantidade de bactérias anaeróbicas. Ou seja, se diminui a quantidade bruscamente de oxigênio, as outras espécies que são aquáticas também vão morrer, tá bom? A eutrofização, galera, ela forma como se fosse uma capa verde. A gente aqui de Belém, né, já deve ter visto que em alguns canais de Belém que tu vê que tem uma massa verde, como se fosse uma película verde. Aquilo ali é eutrofização, tá bom? Letra B, destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio está relacionada aos CFCs. Hoje em dia já não tem mais, eu acredito que não tem mais produtos com CFCs, sejam eliminados. Então esses CFCs eles reagiam com o ozônio, que é o O3, e iam causando dano na camada de ozônio. Tá bom? Lembrando que a camada de ozônio ela serve como se fosse uma proteção, uma película contra a ultravioleta que vem do Sol. Tá bom? Então, a ultravioleta passa direto, lembra que o ultravioleta ele pode ser um agente mutagênico. Tá? Letra D, inversão térmica. Lembra que tem aquela troca de ar quente, ar frio, né? Fica trocando todo o tempo. No caso da inversão térmica, uma massa de ar frio ela estaciona, né, bem na base, tá? Impedindo, por exemplo, em cidades que certos, como é que eu te falo, poluentes sejam dispersados. Eles ficam acumulados na cidade, próximos ao solo, né? E acima dessa massa de ar fica essa troca. Quente e frio, né? Ar quente e ar frio fica acima, tá bom? Isso ocorre, por exemplo, em São Paulo. Ah, Diego, mas ocorre só em São Paulo? Não, tá? Em locais onde tem essas mudanças bruscas de temperatura, no caso para o frio, tá? Pode ocorrer a inversão térmica, tá bom? E o efeito estufa. O efeito estufa, galera, ele está relacionado, tem dois detalhezinhos importantes, tá? A queimadas, né, a liberação de combustíveis fósseis e também ao gás metano, que é o gás que é resultado do metabolismo de ruminantes, tá bom? Outra pergunta, né, ou outra dúvida, a galera sempre tem. Diego, o efeito estufa, o homem criou o efeito estufa? Não, galera. Tá? Assim como o homem não criou a chuvasca, ele intensificou, o homem também ele intensifica o efeito estufa. Se não tivesse efeito estufa no planeta, que é algo natural, não teria vida no planeta, tá bom? Então o homem ele tem intensificado, tá? Mas um outro ponto que eu quero falar para vocês relacionado ao efeito estufa, né, é aquela questão lá, aumento da temperatura, derretimento das calotas polares, mortes de, de certas espécies, mas também o aumento dessa temperatura, ela estimula a reprodução, eu já li um artigo sobre isso, que ela estimula a reprodução de algumas espécies, esse aumento de temperatura, como por exemplo artrópodes, no caso mosquitos, né? Por isso que tem essa relação de efeito estufa, intensificação do efeito estufa e aumento da quantidade de doenças causadas por artrópodes, tá bom? Fica ligado nisso também. Eu li num artigo bem bacana isso aí, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Quinta, a chamada frieira causa descamação, maceração da pele esbranquiçada e mole, fissuras e coceira entre os dedos dos pés. Pode se alimentar de queratina proveniente das unhas, pelos e pés, bastante frequente nos pés devido ao uso constante de calçados fechados que retêm a umidade. Também pode ocorrer nas mãos, principalmente naquelas pessoas que trabalham muito com água e sabão. Essa relação dos fungos com os pés dos atletas que passam muito tempo com os pés suados e lavados no interior dos calçados determina um tipo de relação definido por predador? Não. O predador ele vai, caça, mata a presa para se alimentar. Não é. O comensal se alimenta de restos, como a gente já viu. Não é também. Parasita, grande chance de ser parasita. Bora ler as outras. Inquilinismo, não. O inquilino ele está lá, mas ele não causa dano nenhum. Beleza. Mutualismo, não. Lembra que o mutualismo é uma relação onde ambos têm vantagem. No caso aqui só está tendo vantagem para o fungo, né? A pessoa que está com o fungo não está tendo muita vantagem nisso, não. Então a alternativa correta aqui, a letra C, parasitismo. Beleza, gente. Galera, se você gostou, deixa o teu like, te inscreve aí. Faz um comentáriozinho aí, quer perguntar alguma coisa, tá bom? Um abraço e até o próximo.